Hoje você irá perceber que para calcular o MDC não importa o tamanho dos números, mas sim o método utilizado. Eu sou o professor Rafael Santos e na aula de hoje vamos responder uma questão sobre MDC e múltiplo. Então, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, beleza? Então vamos lá. O MDC entre 420, 480 e 600 é um número múltiplo de. Então, nessa questão, precisamos primeiramente calcular o MDC e depois verificar entre esses números qual o resultado do MDC será múltiplos. É só fazer isso, beleza? Então vamos lá. Para calcular o MDC, você tem que pegar os números dados, que nesse caso aqui são esses três, então você escreve eles, 420, 480 e 600. E depois passa uma reta vertical. Beleza, tem alunos que sabem calcular o MMC, mas não sabem calcular o MDC. Só que o que acontece? A forma de calcular é praticamente igual. Por isso que eu gosto de ensinar dessa forma. Você vai pegar o número e você vai fatorar, como já sabe, tá bom? É só fazer a fatoração. Você só terá que tomar um cuidado que eu vou indicando aqui durante a fatoração. Então, beleza. Para fatorar, você tem que lembrar que tem que seguir a ordem de primeiro 2, depois o 3, depois o 5. Seguindo essa ordem sempre dá bom. Então, ó, o número 2 tem número par? Tem, então eu vou colocar o número 2. Só que aí o detalhe é aqui, ó. Você vai ter que se perguntar, o número 2 divide todos os números? Divide esse, divide esse, divide esse. Então, quando isso acontecer, você vai circular ele. Então, eu vou circular aqui, ó. Ou marcar, fazer um pontinho do lado, se quiser, só para ele ficar destacado. E aí vamos fazer essa divisão. 420 dividido para 2, você sempre pensa em dinheiro e separa o número, tá bom? Pensa em 400, que é 200, e 20 dividido para 2 é 10, então vai ficar 210. O próximo, 480 dividido para 2. 400 para 2 é 200, 80 para 2 é 40, então ficamos com 240. E depois 600 dividido para 2, que vai ficar 300. Pronto, aí você continua. O número 2 divide aqui todos os números? Divide, então eu vou colocar ele novamente. E como ele divide todos os números, vou marcar ele também. E vamos fazer a divisão. 210 dividido para 2. 200 para 2 é 100, 10 para 2 é 5. Então vai ficar 105. Aí continua para o próximo. 240 para 2. 200 fica 100 para cada, 40 fica 20. Então vai ficar 120. E o próximo, R$300 dividido para duas pessoas, ficaria 150. Tem número par ainda? Tem, então eu vou colocar. Agora perceba, o 105 vai ser dividido por 2? Não, então eu não vou circular esse número, porque ele não dividiu todos. O que é que eu vou fazer com esse? Vou repetir, e esse número 2 aqui, eu não vou circular. Só circula para calcular o MDC o número desse lado que divide todos desse lado daqui, tá bom? Se não dividir um, você já não circula. E aqui, ó, vou fazer essa divisão. 120 dividido para 2 fica 60. E 150 dividido para 2 fica 75. Beleza, tem número par aqui ainda? Tem, então eu vou continuar colocando 2. Você só sai do número 2 quando não tiver número par mais. Outra coisa também importante, ó, aqui no início, o 10, ele divide esse, divide esse, divide esse. Então, professor, poderia colocar o 10? Até poderia. Mas por que eu não indico isso? Porque se aqui no lugar de 480, fosse 484, por exemplo, e você começasse pelo 10, você poderia perder toda a sua conta, entendeu? Então sempre tome cuidado, porque 10 não é um número primo. Tente sempre dividir por números primos, e é por isso que eu sempre indico a ordem 2, 3, 5, que vai dar bom no final. Às vezes, mudando essa ordem e colocando outros números, também pode dar certo, mas você corre o risco de errar se não usar números primos desse lado, tá bom? Sempre tente utilizar números primos do lado de cá. Então vamos continuar. 105 não divide para 2, eu vou repetir. 105, coloco aqui. 60 dividido para 2 é 30. E aqui o 75 também não divide, eu vou repetir. 30 ainda é par, então eu continuo colocando 2, mas não circulo. Por quê? Porque não divide esse e nem divide esse. Então, ó, 105 aqui. 30 dividido para 2 é 15. 75 também eu vou repetir, porque não divide por 2. Lembra da ordem que eu falei? Primeiro 2, depois o 3. Agora eu vou colocar o número 3 e vou verificar se ele divide todos os números. Ó, 3 divide 105? Divide. Como é que a gente sabe? Faz uma soma entre os números e verifica se cai na tabuada, entre os algarismos. Então, ó, 1 mais 5, 6. 6 está na tabuada do 3, então divide. 1 mais 5 é 6, também divide.
7 mais 5 é 12, 12 está na tabuada do 3. Ou seja, o 3 vai dividir todos esses números aqui. Vou marcar ele também. Beleza, e vamos fazer a divisão. 105 dividido para 3. Professor, dá para fazer de cabeça? Dá. Você pode pegar o 105 e dividir ele em dois números que dá para fazer mentalmente. Por exemplo, 105 eu posso pensar em 90 mais 15. 90 dividido para 3 é 30 e 15 dividido para 3 é 5. Então aqui vai dar 35. Se você não conseguir fazer essa conta de cabeça, não tem problema. Você pega o 105 e faz a divisão por 3, tá bom? Pode fazer também pelo algoritmo sem problema nenhum. 15 dividido para 3 é 5, é mais tranquilo. E 75 dividido para 3, você pode usar a mesma estratégia, dá para fazer direto, mas também pode fazer a mesma estratégia que eu utilizei aqui. Pegar o 75, dividir em 60 mais 15. 60 para 3 é 20, 15 para 3 é 5, então vai dar 25. Agora eu vou verificar se dá para continuar colocando o número 3. Ó, 3 mais 5 é 8, não divide por 3. 5 não divide. E 2 mais 5 é 7, também não divide por 3. É a hora de avançar para o próximo número. Depois do 3 vem o qual? O número 5. Então vou colocar ele aqui. 5 divide 35, porque termina em 5. Divide o 5 e divide 25. Ou seja, vou circular esse número aqui também. E vou fazer a divisão. 35 dividido para 5. Você sempre pensa na tabuada, tá bom? Não pense necessariamente em uma divisão. Você vai pensar assim, ó. Qual é o número que vezes 5 vai chegar no 35? É o número 7. Então sempre fica mais fácil pensando na tabuada. 5 dividido para 5 é 1. 25 dividido para 5 é 5. Como tem 5, eu vou continuar colocando ele. Só que agora o 5 só divide esse. Então eu não vou marcar, não vou circular ele. O 7 repete, 1 também repete. E 5 dividido para 5 é 1. E agora, depois do 5, qual é o número que eu vou colocar? O número 7. Tá vendo? Mesmo que saiu daquela ordem que eu falei, 2, 3, 5, muitas vezes vai cair o número 7, vai cair o número 11, mas se você seguir essa ordem, no final vai dar bom, você vai perceber qual é o próximo número que você tem que colocar, que nesse caso aqui é o número 7. Mas veja, 7 vai dividir todos os números? Não, ele só vai dividir esse, porque o número 1 eu vou apenas repetir. Então também eu não vou circular ele, vai ficar aqui 1, 1 e também 1. Acabou a conta por enquanto, porque a fatoração já foi. Se fosse MMC, eu iria multiplicar todos esses números. Agora, como é MDC, máximo divisor comum, eu vou multiplicar apenas os que eu circulei. É por isso que eu digo que se você sabe calcular MMC, com certeza você sabe calcular MDC. Basicamente a mesma coisa. A única diferença é que você tem que tomar o cuidado na hora de circular os números. Então o que é que eu vou fazer agora? Multiplicar esses números aqui, ó. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 5 é 15, e agora multiplica esses dois. 4 vezes 15 é 60. Esse daqui é o MDC desses três números. Acabou. Agora vamos verificar entre as alternativas qual o número 60 é múltiplo. O que é ser um número múltiplo? É ele fazer parte da tabuada desses números aqui. É só verificar. Tem alguns que já dá para descartar, porque ó, 36 mais 36 vai dar 72. Ou seja, o número 60 não é múltiplo desse número aqui. Então já poderia cancelar esse, ó. 25 também, porque 25 mais 25, 50, mais 25, 75. 60 não é presente. Também já dava para cancelar esse. Então alguns ficam óbvios que não é o resultado. Fica em dúvida desses três, né? Então vamos testar a letra A. 12 mais 12, 24, mais 12, 36, mais 12, 48. 48 mais 12 vai dar quanto? 60, porque 5 vezes 12 é 60. Então a resposta, o gabarito é a letra A. Se a gente testasse os outros números, com certeza chegaria em algo parecido como na letra D e na letra E. O 60 não seria múltiplo nem do 16, nem do 18. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as novidades. Esse vídeo foi rápido, foi bom para relembrar como calcular o MDC, mas o próximo será super importante, porque vamos trabalhar resoluções de problemas com questões que caem no MDC, questões contextualizadas, e terá uma dica que vai deixar tudo muito fácil. Então eu conto com a sua presença. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima. Um forte abraço.